A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, todos aqueles que estão conosco neste projeto de leitura da Palavra de Deus. Nós vamos hoje dar continuidade à leitura de Êxodo, lendo o capítulo 15, 16 e 17. Êxodo faz parte dos 5 livros de Moisés, que segundo o grego é chamado de Pentateuco, 5 rolos ou 5 volumes, a tradução de Pentateuco. E Êxodo vem da Septuaginta, que quer dizer saída ou partida. E nós vamos agora ver uma nova fase do povo que foi tirado do Egito com mão poderosa pelo Senhor e manifestou a sua glória diante de Faraó, seus cavaleiros, diante de todo o Egito, enviando 10 pragas. Na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, Faraó acabou libertando o povo de Israel. E mesmo assim, endurecendo o seu coração, perseguiu o povo, até que foi destruído no Mar Vermelho, quando Deus abriu as águas para o seu povo passar com pés enxutos. E após isso, quando o Faraó vinha com seus cavaleiros, fechou as águas sobre eles. Amém? E agora nós vamos ver sobre o Cântico de Moisés, no capítulo 15, após essa passagem do povo de Israel. Capítulo 15 diz assim: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, e o Senhor é minha força e meu cântico. Ele me foi por salvação, este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação, ele é o Deus de meu pai, por isso exaltarei. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado com potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho, e com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificando em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo, que salvaste com a tua força, levaste a habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram dos poderosos, dos moabitas apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterno e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó com seus carros e com seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. A dança de Miriam e das mulheres.
Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. As águas amargas tornam-se doces. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Capítulo 16, Deus manda o maná. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus manda carne. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 gome por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e os outros menos. Porém, medido com 1 gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã.
Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes comer no forno, cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo, 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, e era branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado: encherás um gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e ponha-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã, e um gomer é a 10ª parte do efa. A jornada pelo deserto de Sim e a falta de água, capítulo 17. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: porque nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela, e Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um
de um lado e o outro do outro, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro, relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Glória a Deus. Aqui nós finalizamos hoje os 3 capítulos, 15, 16 e 17 de Êxodo. Nós vamos finalizar orando e agradecendo ao Senhor, amém? Pai, Senhor, em nome de Jesus, te damos graças, Pai, adentramos diante do Senhor, em espírito, em verdade, crendo, acreditando na bênção e na vitória que o Senhor nos concede a cada dia, a cada instante, que nós caminhamos olhando para o Senhor, olhando para os montes, porque é de lá que nos vem o socorro, a salvação, a última palavra, ela vem do Senhor. Diante, meu Pai querido, Deus amado, dos problemas, das dificuldades, das perseguições e aflições, maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo, e operando o Senhor, ninguém há que possa impedir. Seja feita a tua vontade, mais uma vez, nesse dia, meu Pai, tudo que havemos de fazer, tudo que há de se dar, esteja na direção do Senhor, e que toda barreira, impedimento, mal, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?